Fala, família do No Máximo 20, estamos iniciando mais um episódio hoje. Gostaria de agradecer a galera que está acordando agora, a galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes, atualmente trabalhando na Unimed Porto Alegre e vou acompanhar esse bate-papo que vai ser sensacional hoje. Empreendedores e empreendedoras desse Brasil, muito prazer. Meu nome é Leonardo. Hoje eu trabalho na Galápagos e também faço um bico aqui no Máximo 20, que é o nosso grande trabalho, a gente adora fazer isso. Vou acompanhar a conversa com vocês hoje e se preparem que, novamente, uma baita conversa está chegando aí. Então, apresentando o convidado de hoje, Paulo Amorim, é formado em administração, tem especialização em gestão estratégica de RH, atualmente se especializando em neurociência. Então, logo aí já vai ter essa especialização também para agregar ainda mais no currículo. Já foi executivo de RH em grandes empresas. Atualmente ele é CEO do Cenex, Centro de Excelência Empresarial, e é conselheiro da Enxam Porto Alegre, que foi onde eu e o Leonardo, conhecemos ele. E para já iniciar o bate-papo, vou começar com a primeira pergunta. Então, como que funciona na prática liderar diferentes gerações? Então, pode ir se apresentando e já começar com essa primeira pergunta, Paulo. Legal. Obrigado aí, Diego. Obrigado, Leonardo, pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês e contribuir com a turma aí que assiste esse... Eu acho muito legal esse compartilhamento de informações. Assim, eu sou super... Bom, vocês me conhecem, né? Mas vamos lá. Gerações. Cara, quando falam em gerações, né, sempre me vem à cabeça diferenças individuais e diferenças coletivas. Né? Quando a gente fala na prática como é que a gente lida com as diversas gerações, talvez eu amplie um pouco e diga assim, na prática, como é que a gente lida com pessoas diferentes da gente? Tá? Que essa é a grande resposta. Porque nós somos diferentes entre nós. Não existe um cara igual ao outro. Nem gêmeo univitelino tem a mesma cultura e o mesmo jeito. E para lidar com essas diferenças, para a gente lidar bem com essas diferenças, eu sempre digo que primeiro a gente tem que se autoconhecer, ter o autoconhecimento. Né? A gente precisa entender da gente, a gente precisa entender do nosso funcionamento, do nosso modus operandi, quais são as coisas que eu tenho de crenças, a psicologia chama de crenças limitantes, né? Quais são as minhas histórias, quais são as minhas experiências. E quando eu vou, isso para mim, e quando eu vou lidar com o outro, principalmente com outras gerações, eu também preciso entender das crenças deles, do que mundo eles estão vivendo. Né? Então, eu sempre digo assim, antigamente dizia, eu não assisto novela. Né? Pô, chegou uma época que eu tive que assistir novela porque a gente precisava falar da novela. Né? Eu me lembro do Caminho das Índias, ainda naquela época. Né? Então, assim, a gente precisa tentar, cada vez mais, se colocar no contexto do outro e se relacionar com o outro a partir dos dois contextos, entendendo que não tem certo e não tem errado, sabe? Se a geração nova é muito afobada, tá bem. Não existe geração nova não afobada. Toda geração nova é afobada. Tá? E a geração, vou botar aspas, velha, cronologicamente, mas que tem a mente nova, também é afobada. Tá? Então, na verdade, o que eu preciso saber é como é que a gente lida com esse jeitão, com esse contexto. Né? Por outro lado, eu acho que quem tem mais experiência, eu não vou nem dizer idade, né, tem que ajudar a nova geração também a entender a sua geração. Tá? Eu converso, minha filha tem 27 anos, né, ela já é uma geração do meio do caminho, porque os novos aí estão com 16, 17, né? Mas eu conversava muito com ela e dizia assim, olha, tu não vai acreditar, mas na minha época, gerente tinha uma cadeira maior do que a cadeira do ser normal. Tá? E o meu sonho era ser gerente para ter uma cadeira grande, assim, que eu pudesse me jogar para trás. Né? E aí eu dizia, pois é, minha filha, mas tu vê que quando eu virei gerente, nem mais cadeira diferente a gente tinha. Tá? O Dado Schneider costuma dizer, o mundo mudou bem na minha vez. Né? Então, assim, na prática, é o seguinte, vai conhecer o outro lado. Isso vale para os dois lados, tá? Vale para as novas gerações e vale para as gerações, não vou chamar de antigas, mas as gerações que estão por aí. Então, assim, vai entender qual é a base cultural que formou essa geração, né? E a partir daí, tu não precisa aceitar as coisas dessa relação, eu não estou dizendo isso, porque tem coisa que não vale mais, né? Aquele negócio de status, de eu ser mais velho, né? O seu ó do Borogodó, o rei da cocada preta, isso caiu, né? Isso aí já era. A gente já sabe que
idade não diz nada. Tanto que eu estou estudando agora com 57 anos e vou fazer uma especialização em filosofia logo na sequência. Mas a gente precisa entender essas coisas que criaram essas bases. Né? Então, assim, para quê? Para que a gente possa lidar de uma forma mais legal com essa relação de gerações. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um dia uma gerente entrou na minha sala, disse assim, Amorim, eu tenho uma estagiária que trabalha comigo, que ela não tem limites. Eu digo, por quê? Porque um dia eu cheguei na minha sala e ela estava sentada na minha cadeira. Né? E aí eu olhei para a gerente e disse assim, mas se a cadeira é tua, por que tu trouxe aqui para a empresa? E ela ficou me olhando como se eu fosse um ET, né? Eu digo, não, tu não disseste que ela está sentada na tua cadeira? Não, é da empresa. Bom, se é da empresa, ela pode sentar, porque ela também é da empresa. Quer dizer, isso é o tipo de um viés que é um viés do passado, que a cadeira é minha, a mesa é minha, a sala é minha, ninguém pode usar, e que não tem nada a ver, sabe? Pô, está sentado na mesa. Se está sentado na cadeira que tu usa e tu precisa da cadeira, o que tu vai dizer? Tu não me leva a mão, mas eu preciso da cadeira. Ponto. Se está sentado na cadeira e tu não precisa da cadeira, deixa sentado na cadeira, pô, sabe? Então, eu acho que é lidar um pouco mais de fluidez nessa relação geracional, porque as diferenças elas vão estar cada vez maiores. Tu vê que hoje a gente entra numa organização com 14 anos, como aprendiz do Senai, e tem gente voltando, gente de 60, 65, voltando para as organizações, porque se deu conta que vai morrer com 90, que precisa de grana, né? Então volta a estudar, volta a trabalhar. E é assim, cara, não tem como tu ter, não vai ser igual o cara que tem 60 anos, que nasceu nos anos 60, e o cara que tem 20 anos, que nasceu nos anos 90, tá? São momentos diferentes. Tal. Então, o que é preciso, e a minha dica prática para isso é a seguinte, aprende como é, o que está por trás desse negócio, sabe? Convívio. Pergunta para um cara de 60 anos o que é um boy magia. Cara, eu não sei o que é um boy magia. Tuas funcionários já tiveram DR? O que é DR? Cara, vai aprender, velho, vai estudar, né? Vai descobrir, porque a geração vem para ti hoje na tua sala e diz assim, tive uma DR ontem, não estou bem. Cara, pô, tu sabe que DR é briga, velho. Brigou com o namorado, brigou com a mãe, sei lá com quem. Né? A minha filha, quando disse que eu vi lá no WhatsApp dela, boy magia, eu entrei em parafuso. Pensei que era um prostituto, um negócio assim. Eu digo, não, meu Deus do céu. Então, assim, a gente precisa tomar a iniciativa de aprender os contextos, e vale para ambos os lados. Então, eu até lastimo que não existem livros falando das gerações anteriores, assim, usando os nomes americanos, né, os veteranos, os boomers, os X. Tem muito livro falando da geração nova, né, dos millennials e etc. Porque a partir desse aprendizado que a gente vai conseguir trabalhar com fluidez e lidar com os conflitos que vão existir, porque conflitos são geracionais, são naturais, assim como ocorrem com pais e mães e filhos e filhas, ocorre também com líderes, né? E mais ainda, que hoje está acontecendo, que nós estamos tendo líderes mais novos do que nós. Tá? O presidente do conselho da minha empresa é 10 anos mais moço do que eu. Tá? Então, assim, isso é uma pergunta muito importante que eu tenho. Importante não que eu acho que é bem considerável. Tu acredita em empresa que tem só pessoas jovens? Não. Eu não acredito nem em empresa que tem só pessoas jovens e nem acredito em empresa que só tem pessoas velhas. Tá? O segredo da competitividade está exatamente tu consolidar diferentes gerações para dar um resultado. Eu gosto de brincar assim, ó, se tu tiver uma empresa só com pessoas de 18 anos, o dia que pegar fogo, sai todo mundo correndo. Tá? Tu tem que ter alguém que diga assim, só um pouquinho, pessoal, vamos chamar a brigada de incêndio, vamos pegar o extintor e tal, e esse cara é um cara mais experiente. Tá? Nada contra os 18 anos, tá? Não me leve a mal, foi uma brincadeira. Mas, assim, é a mistura, é a diversidade que vai gerar uma produtividade melhor e um resultado maior. Então, tu ter gente jovem com gente mais velha, e leio, quando eu digo mais velho, não é velho cronológico, tá? É gente que tem mais experiência, tá? É muito salutar para a organização. Tá? O jovem traz aquela provocação, traz aquele, né, aquele dare, fica ali naquele desafiar e tal, e o mais velho já, não, só um pouquinho, para um pouquinho, já passei por esse buraco, já tropecei, já quebrei minha perna. O que tem que aprender é que nenhum dos dois tem que estar certo. Porque quando se está dentro de uma organização, o que interessa é o resultado da organização. Então, os dois têm que se juntar para entregar um resultado. Mas, com certeza, Leonardo, a mistura, não só como jovem
e velho, mas como mulheres e homens, enfim, essa diversidade. Aliás, nem sou eu que estou dizendo isso, estatisticamente já está comprovado que as empresas mais diversas são as que dão mais resultado. Tá? Então, só que a gente precisa criar cultura para isso. Não adianta tu querer forçar uma barra, né? Tu tem que criar cultura para diversidade, cultura de inclusão. E aí, meu amigo, aí o negócio funciona. Como é que tu faz isso? Né? Para quem está dentro de empresa aí. Cara, cria comunidades. Cria comunidade de gerações. Mas não é comunidade de geração só com jovem. É comunidade de geração com jovem e com gente mais velha. E cria debates entre essa comunidade. O que a gente aprendeu agora? Né? Amorim, me conta lá como é que era em 1990, quando tu trabalhava no Hospital Moinhos de Vento, como é que era ser gerente? Aí eu digo, Leonardo, tu que é novo aí, conta como é que é liderar agora nesse novo momento. Para quê? Para a partir daí se construir algo que vale a pena. Né? Porque a gente fala assim, tem que ter uma experiência boa hoje dentro das organizações. Né? O que a gente quer é user experience na organização, né? Experiência do usuário. Então, tem milhares de coisas que a gente pode fazer, mas a minha dica é assim, busca informação, busca ler, convive, né? Anda nesse meio aí. Vocês veem, o Facebook não é mais da geração nova. Tá? Vocês sabem disso. Então, eu já migrei para o Insta. Tá lá meu Face, boto minhas coisinhas de vez em quando, mas eu estou navegando no Insta, porque onde está a gurizada está lá. Era o Snapchat, mas o Snapchat meio que morreu. Né? Então, assim, fui para o Insta porque é lá que eu navego. A minha filha uma vez cobrava comigo porque a maioria dos amigos dela era meu amigo. Digo, mas claro, eu tenho que me misturar nessa turma aí para poder manter. Então, esse para mim, assim, é uma coisa chave para a gente praticamente lidar com gerações. É ambas entenderem que não tem geração certa e geração errada e que, ao invés da gente ficar botando rótulo, a gente tem que aprender uns com os outros como conviver e criar um ambiente e que a experiência seja boa. Esse é o caminho. Sabe? Mas o meu chefe é velho e é muito tradicional. Blá, blá, blá. Demite o teu chefe, velho. Sabe? Se o cara é muito chato, prepotente, não quer mudar, eu digo demite o teu chefe. Mas como demite o teu chefe? Vai embora da tua área ou da tua empresa. Não perde teu tempo ali. Tem um ditado que eu não me lembro de quem é agora, mas a ex-sócia que me disse que é donde não há amor, não te demores. Então, assim, onde não tem valor agregado, não fica, velho. A vida é muito curta, sabe? Como que o líder faz hoje? O que ele tem de mais desafios hoje na prática, realmente, com toda essa transformação que está acontecendo no mundo? Cara, tá tudo mudando muito rápido, né? Eu costumo dizer assim, mudança sempre teve. Desde antes de eu nascer, o mundo já mudava. Só que a diferença é que era assim, olha, nós vamos fechar a nossa operação de Belo Horizonte daqui a 8 meses. E a gente, vamos preparar tudo, né? Agora tu dorme, acordou e fechou a operação de Belo Horizonte. Mais ou menos assim que funciona. Né? Então, a velocidade... Esses dias o cara falou aceleração da velocidade da mudança, que é um negócio que chega a ser meteórico. Então, o líder hoje ele lida com variáveis novas a todo tempo e a todo momento. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que o ser humano definitivamente não aceita mais coisas que no passado se aceitava. E eu quero sim poder vir para conversar com o meu líder sobre as minhas DRs, sobre os meus problemas. Por quê? Porque a vida se tornou integral, né? Ainda mais depois da pandemia, que a gente vive com todo mundo dentro de casa, não sei o que é. Então, o líder começou a ter que lidar com uma série de variáveis que ele não estava acostumado a lidar. E que talvez ele até pudesse não querer lidar. Né? Eu brinco assim, eu sou da época que quando tu dava bom dia para outra pessoa, a pessoa obrigatoriamente respondia bom dia, ela não dizia que estava mal o dia. Só que agora as pessoas dizem que não está bom. Tá? Mas... aí, quando o cara diz que não está bom, o líder congela porque ele não sabe o que ele faz com aquela resposta. Então, assim, o desafio dessa velocidade de mudança, primeiro, líder, aprendizagem ativa. Cara, não dá para parar de aprender. Velho. Tem que continuar. Como é que eu aprendo? Vai ler livro, vai assistir TED, YouTube, Netflix, vai estudar. Eu estou fazendo especialização em neurociência. E outra coisa, tem que aprender, mas não só na sua área. Então, assim, líder, não leia só sobre liderança.
vai ler sobre gerações, sobre neurociência, psicologia do comportamento, sei lá, como tocar violão, porque isso ajuda a mente a abrir, sabe? Quanto mais a gente aprender. Então, esse é o primeiro. A velocidade do aprendizado, ela tem que aumentar. A notícia boa, junto com isso, é que o acesso a coisas para a gente aprender, tá, putz, olha aqui, ó, tem Udemy, edX, Khan Academy, ESPM, USP, tudo curso gratuito, com nível altíssimo e que a gente pode fazer a qualquer hora. TED, poxa, tem TEDs maravilhosos aí, Brené Brown falando sobre vulnerabilidade e tal. Livros, eu acho, particularmente, esses livros em geral não são caros, né? Livro de 30 pila, 25 pila, tem sebo, cara, tu compra livro em sebo por 10, 12 pila, aí eu compro livro usado, mas é livro usado, e daí? A letra é a mesma, a palavra está lá, né? Então, assim, tem que aprender muito rapidamente, esse é um ponto, tá? Segundo, para lidar com um mundo em transformação, tu tem que mudar de saber todas as respostas, que tu nunca soube, para saber fazer as perguntas certas. Então, assim, uma habilidade, isso é uma técnica que tem que se desenvolver, é a técnica de perguntar. Tá? Porque, assim, ó, esses dias eu ouvi um cara dizendo, quando as respostas começam a ser as mesmas, está na hora de mudar as perguntas. Tá? Então, assim, num mundo que transforma, eu, líder, tenho que aprender a perguntar. Saber perguntar. E saber perguntar é uma habilidade a ser desenvolvida. Nós vivemos num mundo de respostas. Outra coisa, inteligência emocional. Eu não sou eu que estou dizendo. Se pegarem as 25 habilidades e competências... Desculpa, 25 não. As habilidades e competências do último Fórum Mundial, agora de 2021 até 2025, a segunda é a aprendizagem e a terceira ou quarta é a inteligência emocional. Mas, assim, vamos simplificar o que é inteligência emocional. É eu ter a habilidade de identificar as emoções em mim quando elas vêm e nos outros, e aquela que eu causo, ou que eu, sei lá, suscito dos outros, e lidar inteligentemente com isso. É uma habilidade, né? É uma inteligência mesmo. Então, assim, tem que investir na inteligência emocional, porque a partir daí a relação melhora, vamos dizer assim, tu consegue navegar melhor nessa coisa muito maluca que a gente está vivendo, que é essa complexidade toda. A minha dica é aprenda a ler contexto. Ler contexto é muito importante. Ler o contexto do outro, o contexto da organização, o contexto local, o contexto global, porque é isso que está mudando muito rápido, né, gente? Pô, olha o negócio da Covid aí, né? Há pouco a gente estava com Covid, né? Agora já está com Delta, agora já estão falando, estão testando a terceira dose da AstraZeneca. Cara, a gente precisa ir acompanhando essas mudanças de contexto para poder se posicionar, para poder saber o que está acontecendo. A empresa tal foi comprada por tal empresa, né? Então, eu acho que, assim como os contextos das organizações mudam muito rápido, os contextos das pessoas também mudam. Então, finalizando esse bate-papo sensacional de hoje, puxando só um gancho, Paulo, se fosse ainda como antigamente, nas organizações, o Léo com certeza seria o nosso chefe, olha o tamanho da cadeira dele. Mas, brincadeiras à parte. É verdade. Brincadeiras à parte, gostaria de agradecer muito. Realmente foi uma aula que hoje, quem tiver a oportunidade de conversar com o Paulo, por favor, aproveite cada segundo, que sempre é uma aula. Muito obrigado, Paulo. Legal, obrigado, Diego. E fica o convite aí para o pessoal me seguir nas mídias aí. Facebook, Amorim PF, P de Paulo, F de Fernando. Facebook, o Insta também é Amorim PF. E no LinkedIn, Paulo-Amorim. E uma última novidade é que eu agora ativei o meu canal do YouTube, então tem muita coisa de neurociência, de liderança lá. Eu estou começando a postar e toda semana tem uma coisinha nova. Então, fica o convite aí e fico à disposição. Meu e-mail está lá no LinkedIn, meu telefone está lá no LinkedIn. Cuidado quem me telefonar, porque eu atendo.